Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre Urano direto. Urano vai entrar no seu movimento direto amanhã, dia 27 de janeiro, depois aí de meses de retrogradação. Ele começou seu movimento de retrogradação lá dia 28 de agosto, foi no meio daquele fuzuê, daquela briga de faca no escuro, daquela temporada de términos de relacionamento, onde muita treta aconteceu, né? A gente viu até notícias de casais aí que se separaram, casais famosos, né? Então, a gente vai estar trabalhando com uma esfera mental, intelectual, e vamos estar redirecionando nossos pensamentos, vamos passar aí por uma metamorfose intelectual, onde a gente vai conseguir trazer para a esfera racional, trazer para a esfera mental, conseguir compreender intuitivamente alguns processos que já vem desenrolando desde agosto, tá? Então é um processo muito importante, vai ser um movimento muito importante, principalmente para a nossa saúde mental e emocional, onde a gente vai passar a tomar consciência dos porquês de algumas situações. O Urano ele só volta a ficar retrógrado em setembro desse ano, tá? E algum dos temas que a gente vai ter aí sendo levantado durante esse movimento direto de Urano vai ser em relação à questão da preservação da natureza, à nossa alimentação e aos territórios em geral, de forma geral, né? São temas aí mundiais, internacionais que vão ser debatidos e trazidos à tona, principalmente questões relacionadas à agricultura, ao uso das terras, coisas assim vão ser destaque aí nas notícias e nos debates, tá bom, pessoal? Como a gente também tem Júpiter no signo de Touro, e Júpiter tem muito a ver com questões relacionadas à legislação e tudo mais, a gente pode ver também mudanças institucionais relacionadas à terra, relacionadas à agricultura, relacionadas à alimentação, então, novos procedimentos, novos processos para garantir a qualidade da comida, para fiscalizar a alimentação, coisas assim, tá, pessoal? A nutrição vai ser um assunto bem destacado durante esse movimento direto de Urano. Outra questão que Urano direto traz em Touro, e isso é uma coisa que o Urano por si só já traz em Touro, é a mudança nos limites territoriais dos países, das fronteiras e coisas assim. Então, a gente pode ver até setembro algo nesse sentido, tá bom? Há mudanças aí nos territórios e nas delimitações das fronteiras dos países, beleza? Bem como mudanças nas terras, né? Então, de repente, aí paisagens que eram úmidas se tornam áridas, lugares áridos se tornam úmidos, então reviravoltas, né, na esfera material física do nosso planeta. Isso Urano traz por si só. Outra coisa que o Urano direto em Touro traz, na escala mundial, é a tendência para ter movimentação tectônica, terremoto, tá bom? Coisas assim que a gente já está falando há bastante tempo e a gente já viu aí acontecendo logo aí no primeiro dia do. A nível pessoal, o Urano direto é muito importante para dar uma certa objetividade, uma certa frieza, uma impessoalidade, para a gente conseguir lidar, analisar, entender, reconfigurar na nossa mente situações que mexeram com a nossa esfera emocional, com a nossa esfera passional, porque Touro está ligado ao afeto por conta da regência de Vênus, tá? Então, coisas que vieram a atingir a nossa vida afetiva, que tiveram aí seus impactos na nossa vida emocional e também na nossa saúde mental por consequência,
a gente vai conseguir encarar com mais frieza, sim, sem perder a conexão intuitiva. Porém, a conexão intuitiva que Urano traz como tema não é a mesma conexão intuitiva, por exemplo, que a gente conhece por Netuno. Qual que é a diferença, né? A conexão intuitiva representada por Netuno, ela é muito mais intangível e ela não passa por uma esfera mental. Tanto que se vocês analisarem o símbolo de Netuno, ele não tem o círculo da consciência no seu glifo. Então as informações que vêm, elas já vêm direto, elas são manifestadas direta muitas vezes, né? A cruz de Netuno pode representar a somatização direta, então não passa por uma esfera consciente. A conexão intuitiva representada por Urano, não, ela é justamente o insight, ela é justamente o momento em que a informação da esfera sutil passa para a nossa consciência. Então, a gente não está falando assim de uma viagem na maionese, né? A gente está falando de um despertar mesmo, mais prático, né? Mais racional, né? Que o Urano traz. Então, é aquela espiritualidade mais pé no chão, é aquele insight, aquela intuição mais pé no chão, né? De acordo com a nossa vida prática. Aquele momento que cai a ficha. Sabe quando cai a ficha a respeito de uma situação que veio, que mudou tudo de lugar, que transformou tudo ao redor, varreu as coisas, né? Varreu coisa ruim para fora, trouxe coisa boa, ou às vezes mudou as coisas boas de lugar, né? Justamente para que as coisas ruins conseguissem sair do meio de campo. Só que isso mudou as nossas bases, isso faz com que a gente perca as nossas referências. Então é o momento da gente olhar para a situação depois que a poeira baixou e entender os porquês, tá bom? Até porque, pessoal, Urano ele simboliza muito uma necessidade de libertação. E o que acontece quando a nossa esfera afetiva, emocional, psíquica é mexida? Né? A gente fica com lembranças, a gente fica ali com traumas, com memórias e às vezes com mágoas armazenadas, né? E aí vem o Urano em Touro direto, colocando ali os pingos nos is, entendendo os porquês, então surge aquela necessidade da gente se libertar dessas cargas emocionais, passionais, afetivas, que já não condizem com a nossa percepção. Lembrando que Urano, ele muda, ele transforma a nossa o nosso intelecto. As transformações, todos os planetas geracionais estão ligados à transformação, não é só Plutão. É que Plutão fala de uma transformação mais física e espiritual, Netuno fala de uma transformação mais a nível emocional, e Urano, essa transformação vem na nossa mente, vem na nossa cabeça, vem na nossa forma de pensar, vem na nossa forma de raciocinar, na nossa forma de cruzar as informações, né? Isso também está representado por Mercúrio, mas a gente poderia, para fazer ali uma metáfora até com a questão da tecnologia, dizer que a reconfiguração, né, o que é representado por Urano, é como se fosse o nosso chat GPT interno. Então, a nossa capacidade de cruzar informações e conhecimentos, junto com a nossa parte intuitiva, isso é representado por Urano, né? Então, é um momento, assim, de grandes ideias, é um momento de criatividade e dessa necessidade da gente colocar todas essas ideias e essas sensações, esses instintos, esses pensamentos em prol dessa libertação. Então, pensar como é que eu posso agora, depois de tudo que eu aprendi, desde agosto até aqui, depois de que eu entendi o que é amor próprio, depois de que eu entendi o que são valores, depois que eu alinhei tudo isso dentro de mim, então agora, qual é o direcionamento a nível mental que eu vou dar para todas essas informações que foram obtidas, essas novas informações. Beleza? Gente, apesar do Urano dar um direcionamento e uma certa aliviada no nosso plano mental, ele representar esse alívio que a gente vai sentir
no plano mental, ele também vem para destruir alguns padrões cristalizados de pensamento. Então, algumas coisas, alguns pensamentos entraram em looping, entraram em caos. Por quê? Porque aquele padrão mental, ele precisa ser descristalizado. Muitas vezes nós nos apoiamos em crenças sólidas, né? Urano em Touro, crenças sólidas, percepções cristalizadas, concretas, né? Aquela rocha, aquela coisa inflexível. E Urano, gente, é a loucura, loucura, loucura. Você entendeu? É o furacão, né? São os ventos, né? O relâmpago que vem do nada, certo? Então, não combina com essa coisa estagnada que é representada por Touro no seu desequilíbrio do excesso, do controle, né? Então, o que significa isso aqui? A torre ruindo, gente. Então, é a desconstrução desses padrões mentais. Só que para a gente cair a ficha de algumas coisas, às vezes a gente precisa desse choque, tá? Então, não vai ser uma coisa fofa, né? Esses padrões mentais, quando eles já estão muito cristalizados, e eu vou usar de novo aqui a metáfora, né, da matéria mais flexível, mais inflexível, o vidro, quando ele precisa passar por um processo de transformação, ele rompe, ele quebra. É diferente de uma folha de papel que ela consegue se moldar aos diversos movimentos que a vida dá. Então, aquela coisa que ela está muito enrijecida, para ela transformar, ela vai precisar quebrar, né? Então, nesse sentido, o Urano ele age como um destruidor de parâmetros. Destruidor de parâmetros. Eita, nossa, não está nada parando em pé, que vocês estão vendo, né? Como é que funciona a coisa. Então, o Urano ele destrói os nossos parâmetros, as nossas referências a nível intelectual, tá? Então, tem uma filosofia de vida, tem um ideal de vida, tenho uma ideologia política, social, intelectual, enfim. E aí, depois de tudo que aconteceu desde agosto, eu preciso mudar a minha percepção, porque olhando para as coisas como elas são e como eu estou percebendo as coisas agora, esta filosofia cristalizada não se aplica mais. Essa crença, essa tradição aqui, esse valor enraizado, cristalizado, ele foi bom por um tempo, ele explicou o mundo por um tempo, só que agora mudou a percepção, mudou a referência, né? Então agora eu preciso de novas filosofias, de uma nova abordagem intelectual para poder compreender o mundo. Entenderam, gente? Urano é profundo, né? Urano, os planetas geracionais, eles são muito profundos, eles falam de uma esfera muito profunda dos seres humanos, e é por isso que eu adoro eles. Momento de realinhar percepções do mundo e as nossas cosmovisões, tá? Então, hoje, por exemplo, temas que vêm para fora, que antes não eram debatidos, né? Por exemplo, questões LGBTs, questões referentes ao patriarcado, questão referente a pessoas trans. Por que isso acontece? Porque antes não tinha, né? Porque antes o patriarcado ele não existia. Não, mas é porque hoje as pessoas estão falando disso, porque o nosso mundo está mostrando que determinadas estruturas e lógicas, né, não se aplicam mais à realidade de hoje, né? Porque a gente começa a reparar na coisa quando ela começa a incomodar, não é? Tipo, se eu tô com um calçado aqui no meu pé, o calçado tá bom, eu até esqueço que eu estou com um tênis no pé. Eu começo a reparar na coisa quando começa a incomodar. Então, quando começa a soltar o tecido de dentro do sapato, começa a machucar meu pé, é aí que eu vou reparar,
no tênis. Então não é que antes a homofobia não existia, não é que antes o patriarcado não existia. Sempre existiu. É que agora, para a nova lógica de funcionamento do mundo, esses sistemas estão começando a cutucar o pé das pessoas. E aí, quem não se encaixa no padrão, quem não se encaixa dentro dessa lógica cristalizada, começa a se incomodar e começa a falar assim, olha, precisa trocar de tênis. Esse tênis ele tá ficando velho, precisa comprar um tênis novo. Entendeu? Seu pé tá crescendo, ele não cabe mais nesse tênis. Você entendeu? Então é isso, é essa percepção. Você se toca que não dá mais. Entendeu? Que é preciso nutrir o nosso intelecto com novas obras, sejam elas científicas, acadêmicas, espirituais, conscienciais, trocas do dia a dia. Preciso buscar algo novo. Preciso ir num lugar que eu ainda não fui. Preciso ler sobre um assunto que eu ainda não conheço. Eu preciso expandir para poder entender o que está acontecendo. Sabe quando cai no seu colo uma situação e você precisa ali, se virando nos 30, aprender sobre aquele assunto? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Só que para aprender aquele assunto, você precisa reconhecer a importância daquele assunto ser debatido, né? Senão acontece o efeito do vidro, você quebra para poder perceber que as coisas não se encaixam mais. Entendeu, gente? Urano, quando ele inicia o seu movimento o seu movimento direto, ele vai estar conversando em trígono com Mercúrio e com Marte. E Mercúrio e Marte, eles vão estar conjuntos, né? Apesar desse ser um aspecto que vai marcar o momento em que o Urano fica direto, a gente consegue entender que essa temporada de Urano direto, ela vai trazer muita abertura de caminho, conversas importantíssimas, conversas marco, tá? Então aquele papo que venha definir uma situação que precisa ser definida. Então, a gente pode receber mensagens muito importantes. Lembrando, gente, que trígono entre Mercúrio e Marte é a fluidez intelectual representada num aspecto astrológico, não é? Então, gente, a gente está falando de um período aí de muita criatividade, muita expansão mental. Se você for começar cursos, jornadas de estudos bárbaros aí para você começar agora, né? Aproveitar essa energia aí do Urano direto, beleza? Ótimo para você começar a escrever, ótimo para você expressar. Pessoal, uma das marcas que a gente vai ver, e isso acontece principalmente por conta do trígono entre Marte e Urano, durante esse período de Urano direto, as pessoas tendo mais coragem de falar sobre assuntos que antes não eram tão falados, né? Então, alguns assuntos polêmicos, alguns assuntos que venham a causar um certo reboliço social, vão ser levantados aí, tanto a nível legislativo, tanto a nível mundial, tanto a nível internacional, quanto na nossa vida, né? Então, é aquele momento em que você finalmente senta para ter uma conversa sobre algo assim que as pessoas não sabiam muito bem como lidar, porque o Urano representa essa coisa meio esquisita, meio estranha, né? Meio fora da caixa, meio diferentona. Então, aquele assunto meio cabeludo que é difícil você abordar. Esse é o momento de encarar este elefante no meio da sala, tá? E é muito bacana, gente. O Urano ele fica retrógrado exatamente no mesmo dia que o Plutão volta retrógrado para Capricórnio, né? Então, vai ser um período de Urano direto de desprendimento de certas amarras e aberturas, propostas, novidades muito importantes, oportunidades de muito crescimento financeiro e profissional. Isso é. Se por um lado o mundo ele está correndo risco aí de acabar,
a gente, por um outro lado, na nossa vida pessoal, questão profissional e questão financeira, nós estamos tendo oportunidades bacanas. Vamos aproveitar essas ideias diferentonas de Urano para ganhar dinheiro, porque o Urano em Touro, Touro é o signo de dinheiro. Urano é o signo do empreendedorismo, e, aliás, Urano é o planeta que representa as ideias fora da caixa. Então é o momento aí de colocar a tua ideia diferentona, porque de repente você pode tornar isso uma fonte de renda alternativa também. Aproveite até setembro aí que o Urano vai estar direto, beleza, gente? Nós poderíamos falar muito sobre Urano, tá? Tem muita coisa, muitas coisas aí que a gente vai ver mundialmente falando, mas eu trouxe aqui os principais pontos, os pontos que mais chamaram a minha atenção na hora que eu interpretei, mas aí eu gosto de falar isso, né? O YouTube está repleto de astrólogos muito competentes e eu garanto que mais informações você encontra por aí, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou, se inscreva se você ainda não se inscreveu, compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e deixa nos comentários o que você está achando dessa nova restauração do canal. E me segue nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @Micael7Astros. E se você tiver interesse em me chamar para consulta particular de astrologia, de baralho cigano, tarô, ou até mesmo trabalhos de magia, pode descer que lá no final tem meu número do WhatsApp e você pode estar me chamando para estar vendo horários, valores e tudo mais, beleza? Gente, é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!